Pousada de Porto Alegre, atingida por incêndio que matou 10 pessoas, funcionava sem alvará e tinha convênio com a prefeitura. E você vai ver também. Ministro Cristiano Zanin atende pedido do governo federal e suspende a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. Sob disparos, Polícia Civil e Militar fazem operação no Complexo do Alemão para prender criminosos de outros estados. Após conversa de 5 horas de duração, o presidente Xi Jinping deixa claro que China e Estados Unidos devem ser parceiros e não rivais. Após Estados Unidos, manifestações pró-Palestina crescem em universidades na França. Estudantes exigem o fim de laços com empresas ligadas a Israel. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos para te contar os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Vem comigo. Começamos falando sobre o incêndio que atingiu uma pousada na região central de Porto Alegre. 10 pessoas morreram, 11 ficaram feridas e o estado de saúde de 4 delas é grave. O local, que não tinha alvará, é conveniado com a prefeitura e recebia quase 3 milhões por ano do município para abrir para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O presidente Lula e o governador Eduardo Leite utilizaram as redes sociais para manifestar pesar pelo ocorrido. Vamos ver. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a pousada, que fica na região central da cidade, recebia pessoas em situação de vulnerabilidade social. 30 pessoas ocupavam o lugar, sendo que as estadias de 16 delas eram mantidas com dinheiro público. Os bombeiros foram ao local para combater o incêndio por volta das 2 horas da manhã, mas o fogo só foi controlado por volta das 5 horas. No primeiro andar do prédio, foram encontradas 2 vítimas. No segundo, 5. Já no terceiro, outras 3. 11 pessoas foram resgatadas e levadas a hospitais para atendimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde de 4 delas é grave, sendo que 2 delas estão entubadas, uma passa por cirurgia e outra recebe atendimento por ter inalado fumaça. As outras vítimas tiveram queimaduras e machucados pelo corpo. O Corpo de Bombeiros acredita que o fogo se alastrou rapidamente porque os quartos da pousada eram muito próximos. Isso teria feito com que pessoas que estavam no local fossem impedidas de sair. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a Defesa Civil trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. Já a Polícia Civil diz que não encontrou indícios de crime no local. Um morador teria tentado apagar o fogo com um colchão, que atingiu uma parede de madeira e se alastrou. O local vai passar por perícia. A pousada não tinha alvará ou plano de proteção contra incêndio e tinha convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. No contrato entre as partes, renovado em dezembro do ano passado pelo prazo de 12 meses, é detalhado que a administração municipal destina mensalmente 225 mil para a rede. Em um ano, a pousada Garoa, que tem unidade funcionando de forma irregular, recebe mais de 2 milhões e 700 mil em aluguel social. Nas redes sociais, autoridades lamentaram a tragédia. O presidente Lula escreveu que recebeu com tristeza e preocupação a informação a respeito do incêndio no local. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta, publicou: "Triste maneira de começar o dia. Lamento o ocorrido e presto minha solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas." O governador do Rio Grande do Sul também falou sobre o caso. Nas redes sociais, ele afirmou que o incêndio nos consterna profundamente. Leite disse ainda que o governo está mobilizado no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas. É de fato uma tragédia e as causas precisam ser apuradas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atendeu a um pedido do governo e suspendeu trechos da lei que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de empresas e também de municípios. O ministro considerou que a renúncia não pode ser dada sem que ocorra a indicação do impacto orçamentário. Segundo o ministro, sem essa previsão, há risco de um desajuste significativo nas contas públicas e até mesmo do esvaziamento do regime fiscal. Zanin estabeleceu que a suspensão valerá até que seja indicado o impacto fiscal da medida.
A Lei da Desoneração foi promulgada pelo Congresso no ano passado e permite que 17 setores intensivos em mão de obra, como indústria, serviços, transportes e construção, substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A desoneração também vale para municípios com até 156 mil habitantes. A lei chegou a ser vetada pelo presidente Lula no fim do ano passado, mas os parlamentares derrubaram o veto e estava em vigor, até então com a decisão do ministro Cristiano Zanin. A decisão gerou críticas no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, criticou a suspensão e disse que a opção do parlamento precisa ser respeitada. Servidores públicos federais terão reajustes nos benefícios para alimentação, saúde e creche a partir do próximo mês. Com a medida, o auxílio alimentação, por exemplo, passa de R$ 658 para R$ 1.000. Esses reajustes são anunciados em meio às paralisações em universidades e instituições federais de servidores que pedem principalmente por aumentos nos salários. O governo federal e servidores públicos entraram em um acordo para o reajuste dos valores dos auxílios para alimentação, saúde e creche. E os novos valores começam a valer a partir de maio de 2024, com pagamento em 1º de junho. Auxílio alimentação subiu de R$ 658 para R$ 1.000 ao mês, um reajuste de 51,9%. O auxílio saúde aumentou de R$ 144,38 para R$ 215. E o auxílio creche passou de R$ 321 para R$ 484,90. De acordo com o Ministério, o aumento do auxílio alimentação resulta em ganho de renda de mais de 4,5% para mais de 200 mil servidores ativos que ganham até R$ 9.000 mensais. Os servidores com as menores remunerações e que recebem simultaneamente, os 3 benefícios terão aumento de até 20% e 3% na remuneração total. O governo também se comprometeu a implantar até julho todas as mesas específicas de carreiras que ainda não foram abertas no âmbito da Mesa Nacional de Negociação Permanente. E agora vamos de destaque internacional. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira ao chefe da diplomacia dos Estados Unidos que os 2 países deveriam ser parceiros e não rivais. Em uma demonstração da importância dada à relação, Xi recebeu o diplomata no Grande Salão do Povo, em Pequim. Desde quarta, Blinken cumpre a 2ª visita ao país em menos de um ano. Os 2 países deveriam ser parceiros, não rivais. Deveriam alcançar o sucesso mútuo, não machucar um ao outro. Deveriam procurar um lugar comum enquanto observam as diferenças, em vez de uma competição viciosa. Deveriam procurar ser verdadeiros às próprias palavras, em vez de dizer uma coisa e fazer outra. Estamos comprometidos em manter e fortalecer as linhas de comunicação entre nós para avançar a agenda e lidar de maneira responsável com as nossas diferenças, para evitar qualquer falha de comunicação, qualquer equívoco, qualquer erro de cálculo. Xi reconheceu que os 2 países registraram progressos positivos desde que se reuniu com o presidente americano Joe Biden no final do ano passado. Autoridades de Pequim estão incomodadas com a pressão econômica dos Estados Unidos, que vetou as exportações de semicondutores para o país asiático e ameaça proibir a operação da plataforma TikTok nos Estados Unidos se a rede social não cortar relações com a matriz chinesa. Seguimos ao vivo, agora 1h12, e o momento é de tensão internacional, mas não podemos deixar de notar os esforços que as 2 maiores potências do mundo têm feito aí para melhorar seu histórico, com questões diplomáticas e disputas comerciais que recentemente ganharam aí novos contornos. Então vamos olhar melhor para as relações entre China e Estados Unidos na nossa entrevista de hoje. Recebo agora Luiz Felipe de Oliveira, especialista em relações internacionais. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lá, primeiro vamos contextualizar para quem nos assiste esse histórico aí de tensões entre os 2 países, levando em conta o crescimento chinês que é visto como ameaça para a hegemonia americana? A gente pode considerar desde os anos 70
a preocupação dos Estados Unidos com o crescimento chinês. A partir dos anos 90, a gente tem um grande boom chinês de um grande aumento no produto interno bruto deles, a ida de diversas empresas estrangeiras colocando fábricas e escritórios na China, e a partir disso a China aproveitando dessas empresas para fazer as suas próprias indústrias. Então hoje a China ela compete de maneira igual e com uma produção até superior ao que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa. Então, logicamente, essa competição comercial, ela eleva os ânimos, principalmente quando sem perda de mercados, né? Então, o principal vítima hoje do governo chinês acaba sendo o mercado automobilístico americano, principalmente, e de alta tecnologia. E nesse encontro, o líder chinês ele reconheceu que os dois países tiveram aí progressos positivos. Mas eu gostaria que a gente falasse sobre algumas questões que vieram à tona para a gente entender o potencial de crise desses episódios. Primeiro, sobre esse alerta com relação ao apoio chinês à Rússia, que não é de hoje, mas temos aí um novo movimento. Hoje, a Rússia, por causa de todos os embargos econômicos, a principal moeda estrangeira dela acaba sendo o yuan, que é a moeda chinesa. Os Estados Unidos ele fica numa situação complexa porque a China ela é o segundo maior credor do mundo em bonds dos Estados Unidos. Ela tem aproximadamente 797 bilhões de bonds americanos e isso também pressiona os Estados Unidos nessas relações. Um outro ponto é a informação de que equipamentos tecnológicos estão sendo utilizados nas armas utilizados pela Rússia contra a Ucrânia. Então, logicamente, tem essa tensão e a própria briga entre Estados Unidos e Rússia, que também é uma outra potência, uma superpotência nesse ambiente aí geopolítico. E, em segundo lugar, em meio a essa semana que foi marcada pelos esforços dos Estados Unidos em banir o uso do TikTok no país, diante de toda essa questão do uso de dados, etc., o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos encontraram evidências de tentativas chinesas de influenciar e interferir nas eleições americanas. Essa é uma acusação que eu imagino que seja muito séria, correto? Nos fale sobre os interesses da China sobre uma derrota de Joe Biden. Esse levantamento ele realmente é uma acusação muito grave. Vamos ver se eles vão conseguir provar. E essa questão da interferência, ela tem dois lados. Ela tem a questão das empresas americanas pressionando para que as empresas chinesas não entrem no mercado americano, entre elas a Tesla, a indústria da tecnologia americana, e o próprio acesso da China no mercado que se diz como livre mercado. Então, no caso aí, especificamente, qual que seria a vitória da China com a derrota do Joe Biden, não é o ponto-chave, mas qual que seria a vitória da China com a interferência no legislativo americano, não somente no executivo. Então, de repente, essa interferência que o secretário falou seria mais de uma interferência em apoiar candidatos legislativos para evitar leis como a que baniu o TikTok, do que somente a questão presidencial. Tá certo. Conversamos com Luiz Felipe de Oliveira, professor de Direito Internacional. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a todos. Boa sexta. Até mais. E veja a seguir, sob disparos, polícia civil e militar fazem operação no Complexo do Alemão para prender criminosos de outros estados. E ainda, após Estados Unidos, manifestações pró-Palestina crescem em universidades na França. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques do cenário nacional para compartilhar com você. Hoje, a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem uma grande operação conjunta no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, para prender criminosos de outros estados. As equipes, foram recebidas a tiros e vários disparos foram ouvidos em regiões vizinhas. Até o momento, ainda não há informações de feridos, prisões ou apreensões. Pelo menos 350 agentes do BOPE e do Choque participam da operação com veículos blindados e helicópteros. O objetivo é o cumprimento de mandados de prisão de foragidos da Justiça de outros estados, reprimir a movimentação criminosa e evitar a expansão de disputas territoriais, além de coibir roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações, as equipes foram recebidas a tiros e moradores de regiões próximas como Bom Sucesso e Penha ouviram os disparos. Pela Polícia Civil, participam delegacias especializadas com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da instituição. O Sindicato Rio Ônibus, que representa as viações que operam no município, informou que pelo menos 8 linhas tiveram de alterar o itinerário por causa dos confrontos. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que nesta sexta-feira não haveria aula na rede, por conta das atividades de planejamento previstas no calendário escolar. E depois dos Estados Unidos, as manifestações pró-Palestina cresceram nas universidades da França. Estudantes organizaram protestos em uma prestigiada universidade de Paris. Os estudantes exigem o fim de laços da universidade com empresas ligadas a Israel. Um grupo de estudantes bloqueou nesta sexta-feira o prestigioso Centro Educacional francês Sciences Po, em Paris, para pedir uma condenação clara das ações de Israel em Gaza. A renomada Escola Superior de Ciências Políticas vive desde a noite de quinta um bloqueio do edifício histórico no centro da capital francesa, cuja entrada amanheceu obstruída com material de construção e lixeiras. Estamos pedindo um encontro com a administração, direção, reitoria, professores e estudantes para discutir o que está acontecendo na instituição no momento. Há muitos problemas, especialmente na questão palestina. Em segundo lugar, queremos estabelecer um comitê para investigar parcerias da universidade em Israel que podem estar envolvidas com o genocídio em curso. Estamos pedindo para que produzam um relatório e cortem parcerias que são obviamente cúmplices do genocídio. Vamos continuar a demonstrar nosso apoio e repetir nossas demandas até a administração aceitar pelo menos um diálogo com a gente. O Comitê Palestina do Sciences Po pede o fim à repressão das vozes pró-palestinas no campus, depois do centro de elite ser acusado de permitir que o antissemitismo floresça. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, declarou nesta sexta-feira em Pequim que esses protestos pró-Palestina, que acontecem também em várias universidades dos Estados Unidos, fazem parte da democracia. Mas o secretário de Estado criticou o silêncio dos manifestantes em relação ao grupo Hamas. Vamos ouvir o que ele disse. Their concerns, their anger. É uma marca da nossa democracia que os nossos cidadãos expressem seu ponto de vista, suas preocupações e sua revolta a qualquer momento. Acho que isso reflete a força do país e da democracia. Mas, como eu disse, a guerra pode acabar amanhã. Poderia ter acabado ontem ou há meses se o Hamas tivesse deposto as armas, parado de se esconder atrás de civis e se rendido, mas ele não fez isso. Também é notável que haja silêncio sobre o Hamas. É como se nem fizesse parte da história. E hoje a nossa viagem pelo mundo nos leva até a Letônia, um país com muitas belezas naturais. Vamos ver. A Letônia é um país situado no Mar Báltico entre a Lituânia e a Estônia. Sua paisagem é marcada por praias largas e florestas vastas e densas. Mais da metade da Letônia está coberta de florestas. O país possui apenas 2.200.000 habitantes, mais de 5 vezes menos do que a cidade de São Paulo. A Letônia tem 500 quilômetros de costa. Isso significa que, se toda a população viesse à praia, todas as pessoas ainda teriam espaço suficiente. Uma curiosidade interessante é que a internet da Letônia é uma das mais rápidas e baratas do mundo. Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Riga, capital do país, é um prato cheio para quem gosta de arquitetura.
O centro histórico possui inúmeras construções incríveis que valem a pena conhecer. E vamos, é claro, aproveitar o poder da tecnologia para nos transportar diretamente para lá. Do Brasil, diretamente para a Letônia. Vamos espiar esse fim de tarde na capital Riga, que tal? As imagens mostram a cidade, gente, que foi construída às margens do rio Daugava, um dos principais personagens dessa cidade. O rio tem 1.020 quilômetros de comprimento que estão divididos aí em 3 partes, para a Rússia, para a Bielorrússia e, obviamente, para a Letônia. Além disso, o rio tem um valor histórico muito grande para a população, foi palco aí de diversos conflitos militares e foi onde a Letônia se tornou independente da União Soviética em 1918. Deixando de lado esses conflitos, peço que você preste atenção nessa paisagem, gente, que é muito bonita, não é? Trazemos agora o horário local. Agora são 19 horas e 25 minutinhos. Por lá, eles estão 6 horinhas à nossa frente. Arrisco dizer que esse destino não tinha passado nem pensamento por aquela listinha clássica dos lugares a conhecer pelo mundo. Mas que agora, após essa espiadinha que a tecnologia nos proporcionou, não seria nada mal, não é? Essa edição, gente, fica por aqui. Mais informações você confere daqui a pouco com a Caroline Povoleri a 1 hora e 50 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você. Até mais.